Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Divina, idade 50 anos, viúva. Tá todo mundo esperando a tragédia lá no Egito, né? Mas eu vou começar já com a história, já com a tragédia aqui no Brasil mesmo. Porque os meus pais praticamente me venderam aos 14, 15 anos para um velho de 50 anos, o qual eu casei. Eu não estudei, não tive nenhum tipo de ensino, então não sabia escrever, não sabia nada. E esse senhor de 50 anos, ele me embrenhava de 9 em 9 meses. Então eu tive muitos filhos e só consegui sair desse homem quando ele morreu. A única parte boa é que esse homem tinha muitas condições financeiras e isso foi deixado tanto para mim quanto para os meus filhos. Mas é importante vocês saberem que eu não tive nenhum tipo de vida, de afeto da minha parte social, nunca, né? Eu só servia para satisfazer esse homem quando ele queria. Ele não me tratava como uma esposa deveria ser tratada, apesar de eu ter todas as condições financeiras possíveis para viver dentro de casa trancada do jeito que ele queria e sair quando ele quisesse. Os meus filhos, eles cresceram e todo mundo se formou, fez alguma coisa para ajudar a cuidar de todos esses bens, porque eu não tinha essa facilidade. E daí os meus filhos começaram a deixar algumas lojinhas no meu nome. Eu não fazia parte financeira, contabilidade, nada. Só vinha a renda para mim. E eu sou muito grata a eles, né, por me ajudarem até hoje. Eu não parei mesmo de olhar e falar, agora eu posso estudar, agora eu posso fazer uma faculdade. Lá dos 30 para os 50 anos é que eu resolvi dar uma estudada, mas assim, as coisas nunca entraram muito bem na minha cabeça, não deu muito certo, entendeu? Ao mesmo tempo, eu era uma pessoa que me sentia muito solitária desde pequena. Eu tinha a mesma dificuldade para redes sociais, eu sabia responder lá as mensagens no direct, mas assim, quando chegava comentário, eu não percebia, até porque eu não era essa sociável, né, que vocês estão pensando, para ficar mexendo com tudo isso. Então, o Ahmed, ele sempre comentava nas minhas fotos, eu nem dava conta, porque assim, eu lembro que, na verdade, ele começou com mandando florzinha, buquê, depois declaração, mas como era nos comentários, eu nem tomava conta. Eu só fui tomar conta quando ele veio me dar oi no direct, que foi depois de um tempo, né? E na verdade, quando eu fui ver esse oi, em cima já tinha vários oi, 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 oi. Chamada de vídeo não atendida, chamada de vídeo não atendida. E era assim, de meses, entendeu? Não era pra vocês entenderem como que eu era tapada na internet. E aí eu falei, tá, vou responder o oi desse moço. Quando eu respondi, eu respondi assim, você me conhece de algum lugar? A gente já se viu? E aí ele me mandou uma resposta tão direta que foi o que me chamou a atenção de querer conversar com ele. Eu lembro que ele respondeu assim, não, eu nunca te vi, mas eu sei que você é o amor da minha vida. Ahmed, idade 29 anos, desempregado. Já deu uma mexida ali, né? E aí eu falei, mas como que você tem tanta certeza que eu sou o amor da sua vida se você nunca conversou comigo? E aí ele falou, mas eu sonhei com você. Você estava nos meus sonhos. E Deus me apareceu nos meus sonhos para me dizer que eu tinha que correr atrás de você, porque você era o amor da minha vida. Não tinha o que eu responder. Isso ele já explicou que ele era muçulmano. Como muçulmano, ele seria um homem que organizaria tudo para mim, que ele gostaria de casar, de me ter como esposa, e que se eu não quisesse isso, ele ia atrás de conseguir de qualquer jeito, que eu não precisaria fazer nada em casa, que ele seria o provedor, porque os homens é que direcionam a família e blá blá blá, blá blá blá. Nesse blá blá blá, eu fui olhar esse rapaz e eu vi que apesar da barba
que fazia com que ele ficasse mais maduro e mais homem, ele parecia ter pouca idade perto da minha. Ele era raquíticozinho, que aqui até entrava assim, chegava até a parecer mais essa ossatura, quase que o Seu Madruga depois da guerra. E a barba dele não era só uma barba, que a barba cobria tudo mesmo, assim, sabe? Até que eu lembro que teve um dia que ele tirou a barba e fez uma chamada de vídeo, gente, não dava. Sem a barba era uma coisa, assim, muito esquelética, né? Eu falei pra ele, você me prometa que você nunca mais, você vai deixar essa barba crescer, você nunca mais vai tirar ela, porque não dá. Fumava feito uma chaminé. Disse que começou a fumar desde o dia do falecimento do pai dele e aí só aumentou e nunca mais parou. Acredito que vocês estão esperando a parte da chamada de vídeo onde sempre a velhinha se atraca com o novinho, né? Só que não fui eu que fiquei balangando pra ele no vídeo, não. Pelo contrário, o Ahmed, ele tinha uma coisa de caçador, ele queria me hipnotizar, me conquistar, e era isso que fazia eu gostar dele. Então eu fingia que eu não tava nem aí, que eu não tava acreditando, que eu não queria, que já que ele queria ser o meu esposo, então que ele batalhasse para que isso acontecesse. E uma dessas batalhas que a Ahmed cravou foi a de me seduzir pelo vídeo. Ele fez uma surpresa para mim que eu nunca tinha visto nenhum egípcio ou árabe na vida fazer um negócio daquele. Como ele sabia que eu não tinha muita facilidade com o celular e tudo, eu acho que ele pensou que era meio impossível que eu pudesse gravar e fazer alguma coisa com aquilo. Um belo dia, na chamada de vídeo, a Ahmed ligou o vídeo e tava tudo preto. E eu falei, meu amor, tá tudo preto, eu não tô conseguindo ver você, o que que tá acontecendo? Vou desligar e vou ligar de novo. Liguei e desliguei de novo, e de novo aquela tela preta. Falei, meu amor, deve ter algum problema aqui na internet. Eu vou ligar e desligar a minha internet e vou voltar a ligar na chamada de vídeo pra você novamente. E ele quieto, não me explicando que era uma surpresa. Tudo bem, na terceira vez que eu liguei, ele falou, não precisa arrumar mais nada, porque isso é uma surpresa, por isso que tá tudo escuro. Eu falei, mas que surpresa? Não, porque agora você vai ter um presentinho. Eu falei, vai tacar a neca na câmera, com certeza. Vai tacar, né? Porque é esse jeito que nós senhoras, quando a senhora quer alguma coisa assim, né, já pensam que é a neca. Mas não. A Ahmed, muito educado que era, soltou uma música. Aí a luz acendeu. A Ahmed estava na minha frente no vídeo, mas de pé assim, né? Não o vídeo deitado de pé para ver ele inteiro. E ele estava de bata. Mas era uma bata que ele começou a dançar. Eu não sabia que egípcio dançava. E a Ahmed dançando e mexendo, sensualmente rebolando os quadris, melhor que Gretchen e Sheila Carvalho. Naquela movimentação de rebolar os quadris, eis que surge um taco de beisebol, né? No meio daquilo tudo. E eu fiquei, mas gente, eu tava vendo que dava pra marcar que ele tava com a roupa de baixo, ele não tava sem. Mas o taco de beisebol rodava freneticamente num tom meio que transparente entre aquela bata. Aquilo, sim, me seduziu, tenho que ser sincera pra vocês. Mas ele era tão menino e tão inseguro. E ali eu vi como aquele rapaz tava com medo do que eu fosse pensar, principalmente das partes dele. Porque conforme ele foi dançando, gente, caiu uma meia. A Ahmed estava com uma meia para que se aumentasse as partes do taco de beisebol e eu ficasse fissurada. Aquilo, eu comecei a rir
Acabamos numa gargalhada os dois, que foi o melhor momento da minha vida em uma chamada de vídeo na face da terra. De novo ele colocou que eu deveria ficar com ele, que eu deveria ir atrás dele, porque ele faria tudo, porque muçulmano cuida de tudo, porque eu não ia precisar fazer nada, porque eu era o amor da vida dele. Mas eu queria dar mais corda para a conversa para ver mesmo, né, se era tudo isso que ele estava falando. Eu tinha lá a minha desconfiança e não estava errada, porque apareceu a primeira senhorinha nessa história, porque se eu tinha 50, apareceu uma de 68 anos. Ela era colombiana, não era brasileira, e também tinha umas fotos bem seduzentes no Instagram dela. Era uma coisa casteta do avesso, entendeu? Com aquele batom vermelho e aquela sobrancelha de graxa. E escrevia uns textos lá em árabe e sempre com uma borboleta ou uma flor no cabelo. E ela pegou essa conta dela. Todo dia ela escrevia e comentava em alguma foto do Ahmed, mas xingando ele dos pés à cabeça, dizendo que ele tinha roubado ela, que isso não ia ficar assim, porque ele disse que ia casar com ela, e umas histórias toda. E assim, eu peguei esse comentário muito de sopetão em uma madrugada que eu tava com insônia e vi lá, porque a Ahmed apagava, bloqueava essa senhora e ela ia lá e fazia outra conta e escrevia de novo nas fotos dele. Não bastando isso, essa senhora resolveu causar a vingança em todo o Instagram do Ahmed. Ele me seguia e eu vi que ela veio conversar comigo, não só comigo, era uma mensagem meio que copia e cola automático, que ela já devia estar mandando para todas as mulheres que seguiam, que curtiam as fotos dele, explicando o quanto que ele era salafrário e tudo que ele tinha feito com ela. E essa mulher, ela estava tão perturbadinha, tão desequilibradinha da cabeça, que ela disse que tinha como provas as chamadas de vídeo que mandava para ele e que ele estava ameaçando ela através dessas chamadas de vídeo, porque ele tinha gravado enquanto ela estava em um momento íntimo para ele. E ela, sem me conhecer, numa confiança sem fim, me mandou os vídeos que ela tinha mandado para ele. Porque diz que nos vídeos aparecia o rosto de Ahmed assistindo ela. Primeiro que no vídeo não aparecia o Ahmed, era só ela. E a condição que ela estava nesses vídeos, se ela estava mandando para outras pessoas, talvez não fosse nem o Ahmed que estivesse ameaçando ela, e sim as pessoas que ela mandava sem ter confiança nenhuma, contando toda a história. E depois que eu vi o vídeo e o Ahmed veio conversar comigo, eu acabei ficando do lado dele porque ele estava certo. Nas condições precárias que eu vou contar para vocês que estava aquele vídeo, não tinha como a Ahmed ganhar dinheiro com aquilo. Gente, era uma senhora de 68 anos, sem nada, bem roliça no estilo botijão de gás, cheia de dobrinhas, e ela usava panos, quase que uns panos de prato, não era lenço não. E ficava assim, ó, e rodando, sem nada, costas tudo balangando numa dança bem trilocado, ventre, seduzindo, entendeu? Então vocês imaginem uma mulher nessas condições. O que o Ahmed falou, que eu concordei, foi: qual é o homem que vai querer comprar esse vídeo? Qual é o homem que vai gastar dinheiro para ter esse vídeo em uma época de OnlyFans, de tudo, onde tem mulheres maravilhosas para se comprar nas plataformas? Qual é o homem que vai se dedicar a isso? Como que eu vou ganhar dinheiro com isso? Como que essa mulher tá mentindo que eu tô ameaçando ela? Aonde? Vou tirar dinheiro de quem para ver isso? E como ela estava já mostrando para todo mundo, então a gente entendia que era ela que não batia muito bem da cabeça. Bloqueei essa mulher, deixei para lá. Deixamos esse contratempo passar e depois de 5 longos anos eu resolvi ir ao Egito casar com a Ahmed. Chegando lá, a primeira coisa que me tocou é que ele morava em uma área que era muito arenosa, no sentido assim, parecia que você tava comendo areia o tempo inteiro, sabe? O vento
o vento, o ar, o olho sempre cheio de areia. Eu não sei se o Egito todo era assim, só fui naquela partezinha dele. E chegando lá, eu achei que, como ele disse que era muçulmano, que ia prover tudo e tal, que já teria uma casa nossa. Pelo contrário, além de ser uma casa bem humilde, eu cheguei e estava a mãe e mais 5 irmãs. A casa inteira era cheia de areia, tudo era corroído por causa da areia. Era o chão, os eletrodomésticos, tudo. Se você abrisse muita boca para respirar, era capaz de você engolir areia e virar barro. E olha só, era um quarto para a mãe dormir com as 5 irmãs e o Ahmed dormia em um sofá caótico. E ali ele me colocou para dormir no chão. Ele pediu desculpa pelas condições, disse que estava organizando tudo para que tivesse mais condições depois da gente casar, mas eu já tinha ido para casar. Eu vi aquilo, eu fiquei meio que com dó e fui ajudar de comprar comida, comprar algumas coisas, até para eu me sentir mais confortável naquele lugar. A mãe dele se apaixonou por mim, me abraçava, beijava meu pé, beijava minha mão, fazia comida que eu tinha comprado com todos os utensílios que eu também tinha comprado, mas ela praticamente dava na minha boca. Sempre, tipo, muito feliz comigo. Já o Ahmed me surpreendeu, porque ele não trabalhava. Ele falou que ia me manter, que era muçulmano, não sei o que, cheguei lá, não trabalhava. Não só não trabalhava, como ele dormia até umas 6 horas da tarde, saía para tomar o café, o chá com os amigos e só voltava às 6 horas da manhã. Resolvemos tudo para casar no religioso, porque ele me disse que casando no religioso, eu poderia voltar para o Brasil para ter os documentos para que ele fosse para o Brasil e saísse daquela condição e conseguisse trabalhar. Eu não pesquisei se era através do casamento religioso que se conseguia os documentos. Eu acreditei na palavra dele, o que não era verdade. E eu também achei que a gente ia casar no civil, mas no civil precisava de documento, que eu não tinha nem pesquisado, porque eu achei que era só chegar lá com algumas coisinhas e casar, e não foi bem assim. Então, tive que voltar para o Brasil para ver essa documentação também. Voltando para o Brasil, eis que me apareceu uma outra senhora desesperada querendo falar comigo. E essa não tinha 68, ela tinha 70. Eu abri, cheguei no Brasil. Já subiu assim 150 notificações, não era do Ahmed, era dessa senhora. Tudo áudio. Abri o primeiro. Você é louca! Eu falei, caraca. O quem você pensa que é? O que você quer com ele? Ahmed é meu marido. Eu falei, não é possível. Como esse homem era desejado, gente. Juro que me deu uma insegurança, um medo de perder ele, porque era tanta mulher atrás dele. E eu falei, nossa, será que eu devia ter voltado para o Brasil? Até eu voltar para lá, ele não vai encontrar outra? Ao mesmo tempo, tinha mensagem do Ahmed falando que não tinha sido uma boa voltar para o Brasil, que ele estava com muita saudade, que ele não sabia quanto tempo ele ia aguentar ficar sem alguém, porque eu não devia ter voltado. E aí isso foi me dando mais insegurança ainda, a ponto de pensar. E aí eu pensei, bom, eu tenho que ter um jeito de segurar esse homem, porque, meu Deus. Essa jurava que tinha ido até o Egito, que tinha casado com ele, que não tinha provas por causa que ele tinha quebrado o celular dela, mas que era a palavra dela contra dele, e que ela que era a esposa dele, e que se eu fizesse isso eu ia por um caminho muito pior. Dentro do Islã ela já tinha casado com ele, e falava. E eu, como já sabia que eu era a esposa dele, porque eu já estava casada no religioso, falei, moça, se vire aí com seus problemas, as suas mentiras, porque nem prova, nem nada assinado você tem. O que você tá querendo falar? Como se eu tivesse alguma coisa assinada do meu casamento, que eu não tinha, né? E aí, gente, essa mulher tem uma busca que você faz, não é legal, tá? É só se você for lá da área da polícia, não sei o que tal, que quem lá, quando tem que buscar, faz pros trabalhos de lá. Mas tem gente que faz por fora, no silêncio, não pode fazer.
Tem gente que faz por fora no silêncio pra saber da vida de todo mundo. Pelo CPF, você busca a vida toda dessa pessoa, até pelo número do WhatsApp você consegue buscar a vida toda dessa pessoa. Eu sei lá que contato que essa mulher tinha, que essa mulher buscou o meu número, não só buscou meu número, como buscou meu endereço, buscou tudo. Chegou a parar perto das redondezas de onde eu morava para me enfrentar, porque eu dizia que eu ia acabar com a minha vida, porque ele tinha acabado com a vida dela, porque ela era a primeira esposa, assim, porque se eu casei com ele no religioso, então eu era a segunda. E ela vinha pra me falar um monte, eu, senhora, não quero falar com você, que não sei o quê. Virou quase que uma perseguição. Nisso, o Ahmed, além de desmentir tudo, disse que tinha ficado muito chateado porque eu não confiava nele. Além de eu não confiar nele, eu estava longe dele e que talvez fosse melhor, então, que a gente até pensasse em separar e ele procurar outra pessoa. Quando ele falou isso, meu coração gelou, subiu pra cima. Falei, não, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso. Já deixei pra lá toda essa situação porque eu não queria perder o Ahmed de jeito nenhum. E eu vou ser sincera com vocês, eu poderia contar essa parte pra vocês como se fosse verdade, mas não foi verdade. Então, ao invés de eu falar que eu engravidei, eu vou falar a verdade. Eu fingi que eu tinha engravidado, porque eu achei que isso poderia prender ele de longe, pelo menos até eu resolver as coisas e voltar para o Egito. Então, eu anunciei pra ele uma gravidez que não existia e que com o tempo eu falei que eu perdi. Quando eu tava mais perto de eu ir pro Egito, que aí eu já ia ficar perto dele, ele já não tinha conseguido ninguém. Aí eu falei que eu perdi esse neném pra ele, que aí já ia estar perto mesmo e não ia ter problema nenhum. Me envergonho do que eu fiz, me envergonho, mas no desespero foi a saída que eu encontrei pra não perder esse homem. Voltando pro Egito com as documentações e tudo e tal, ele deixou bem claro que assim, a mãe dele era uma ótima pessoa, as irmãs também, mas elas bloqueavam ele, porque elas faziam tudo pra ele, davam tudo na mão dele, e ele se sentia preso ali, ele não conseguia procurar trabalho, não conseguia ter uma vida melhor. Então, que se eu ajudasse ele até a nossa casinha, ia ficar mais fácil dele crescer como homem, primeiro ali no Egito, depois mais pra frente, quem sabe até no Brasil. Mas ele tinha um carinho, um coração muito grande pelo Egito, então assim, ele se animava de ir pro Brasil, mas depois ele falava, ai não, mas meu coração é aqui no meu país, quero ficar mais um pouquinho. Nisso eu aluguei uma casa, foi um valor o quê? R$ 500 por aí por mês. E não só aluguei no nome dele, né? E não só aluguei a casa, como comecei a comprar tudo, eu mobiliei a casa. Só que nessa de querer mobiliar a casa, eu queria comprar alguma coisa pela internet ou ir com ele nas lojas para comprar e ele falava que não. O Ahmed era um cara muito possessivo, ele tinha medo de que algum homem olhasse, me quisesse e tal. Então ele falava que eu não podia sair para comprar nada e que pela internet não era seguro comprar. Então como que acontecia? Eu dava o dinheiro para ele saía sozinho para comprar. E aí ele comprava no nome dele, guardava a nota fiscal no nome dele. Então tudo, a casa e tudo que foi investido ali foi ficando no nome dele. A gente não mudou para ir construindo tudo, não. A gente continuou uns meses na casa da mãe dele e fomos fazendo isso. E eu não entendi que ele não tinha avisado ela, porque assim, eu só me comunicava por mímica com essa senhora, né? Quando não, uma palavra no Google Tradutor, mas mesmo assim era muito difícil, porque do árabe pro inglês, pro português, era aquela loucura, vocês já sabem da minha dificuldade de não assimilar muito para conversar. Então assim, a mãe dele descobriu por um vizinho que a gente estava se preparando para mudar antes da gente avisar. E nesse momento, aquela mãe toda feliz, que estava me dando comida na boca, não sei o que, não sei o que, ela começou a mudar, porque ela não queria que o filho saísse da casa, ela queria que a gente vivesse lá e que todo o investimento fosse feito na casa dela, para ela e as filhas, e não com um filho distante de que não ia voltar nenhuma renda para ela, com certeza, já que a renda vinha toda de mim e não do filho dela. Essa senhora ficou muito brava, a ponto de querer se vingar de mim sem eu saber. Então, para mim, tava tudo bem, até o momento de que, com mímica, ela me chamou para sair, mostrou sacola, fruta, não sei o que, deu para entender de que ela ia na feira ou ia comprar alguma coisa e queria a minha ajuda.
E nesse momento a Mad estava no chá, como ele sempre estava, a partir da tardezinha, né? E eu fui com essa senhora. Andei. Tinha a feira que eu vi que ela pegou algumas coisas. É só que ela me pediu pra eu esperar mais pra frente, num lugar que, gente, era totalmente deserto. Eu não sei porque ela fez assim, né? Deixou eu com as sacolas, fez assim e tal. E ali eu fiquei 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. E assim, o lugar que ela pediu pra esperar era mais afastado e era praticamente no deserto. Eu não sei como eu fui até ali com aquela senhora sem entender aonde eu tava indo e o que daria isso, porque não tinha ninguém aonde ela pediu pra eu esperar. Já deixaram um like aqui no canal? Clicaram no botão hypar? Se não, faça agora, por favor. Esse alerta aqui é principalmente para as mulheres de 40 a mais ficarem ligadas. E foi nessa que começou a aparecer uns homens estranhos que eles... Eu entendia que aquilo ainda não era árabe, era algum dialeto, alguma coisa assim. Eu via que o que eles estavam falando era olhando com aqueles olhos de querendo me comer. Entendeu? Teve um que até tocou em mim. E ali foi de 5, 10, era só homem que passava e que falava coisas e que chegava até a encostar em mim. E que eu não sei por que sorte ou proteção divina, um não me pegou pelos cabelos, me amarrou pelo braço e me levou para que acontecesse coisa pior. Mas eles olhavam quase que salivando. E assim, ali dava para entender que não importava se você tinha 20 anos ou se você tinha 80. Se você era mulher, você tinha um buraco para resolver o que eles queriam, porque eles eram caras que estavam muito necessitados, que não viam, não sentiam o cheiro de uma mulher há muito tempo. Eu paralisei, porque assim, se eu ia pra frente, eu ia me perder no deserto. Se eu ia pra trás, eu ia me perder em outra parte do deserto. Se eu ia pro lado, eu ia pra uma população que eu não sabia onde que eu tava. Eu sei que andar em círculo talvez tenha sido uma saída por um tempo, e foram horas e horas, de tardezinha até a noite. Eu fiquei ali, que eu sentava, que eu tinha sede, que eu não sabia com quem me comunicar. Foi uma experiência horrível. E eu tô diminuindo aqui pra vocês, tá, gente? O que eu passei. E do nada, a Mad apareceu. Com os olhões esbugalhados, já à noite pra madrugada. Falando por que eu tava ali, o que tinha acontecido. E eu falando que era a mãe dele. E ali eu já tava entendendo que ela tinha me abandonado, que ela tinha feito de propósito. E ele falando que não, que ela é uma boa mãe, que não tinha sido de propósito. Mas depois ele confirmou pra mim que com certeza ela ficou brava porque eu ia levar o filhinho da vida dela embora. E que ela achou melhor essa saída, até porque eu, com essa idade, ainda levar o filhinho dela, né, não era a escolha que ela queria. Ali meu mundo caiu, porque era uma pessoa que tinha me tratado muito bem, e que grau de falsidade era esse, e que grau de maldade era esse de me deixar ali, que eu podia ter passado por uma situação muito, muito cruel. Então a Mad resolveu me deixar nessa casa que eu já tinha alugado, que tava montando e tal. Mesmo assim, ele não deixava eu sair. Ele que saía pro chá, ele que saía pra comprar as coisas, voltava tudo no nome dele, eu só ficava dentro de casa. E começou a briga quando o meu dinheiro começou a sumir. Porque eu transferia, pegava o dinheiro, deixava na mesa, deixava em algum lugar na cama, e quando eu ia, o dinheiro não tava lá. No começo eu achei que eu tava esquecida, com amnésia e tal, mas depois eu fui fazendo o teste, e cada dinheiro que colocava era dinheiro que sumia. Eu fui perguntar pra ele e ele negava. Falei, então a gente tem um fantasma aqui em casa, a gente tem um duende, porque assim, foi a primeira vez que eu confrontei ele. Porque ele pegava e ele não assumia que estava pegando. Fora tudo que eu já tinha transferido enquanto eu estava lá no Brasil, porque ele disse que ia estudar, eu transferi um monte de dinheiro, que eu não sei para onde que foi esse estudo, porque ele nunca estudou e nunca tinha nada se formado, e não tinha se formado em nada para trabalhar. Então assim, eu tive todo um esforço para aprender a transferir e tal, porque eu não sabia mexer na internet, eu não sabia... Foquei totalmente para conseguir que o dinheiro chegasse nele, mas não vi retorno.
Nessa briga toda foi, né? Um dia brigava, no outro dia brigava, e foi uma semana, e foi 2 semanas, que ele foi se enfesando. E eu acredito que ele tenha falado isso pra mim porque ele tava nervoso. Mas ele virou e um dia confirmou, falou assim, eu tô pegando seu dinheiro, eu roubo sim o seu dinheiro, não só o seu dinheiro, mas de várias velhas que conversam comigo, porque eu vou casar com uma novinha. Você não me dá filho, você não vai me dar nada, eu quero ter filhos e eu vou casar com uma mulher mais nova para isso, já com a minha casa construída, que foi você que fez. Então eu pego o dinheiro sim seu e de um monte de idosa que chegar perto de mim, porque vocês não servem para nada, eu ainda tô num valor muito barato para vocês. Quando ele falou isso, eu fiquei assim tão chateada. E o pior, que ele não fazia praticamente nada comigo. Como que ele queria que eu engravidasse? Eu nunca senti o taco de beisebol dele dentro de mim. Quando ia pra acontecer alguma coisa, ele vinha daquela história do cachorrinho, né? De manter a língua. Mas o cachorrinho dele era tão Nutella que nem a língua ele fazia, entendeu? Era a língua na mão e a mão em mim. A língua na mão, a mão em mim. Era só isso que ele fazia. Uma hora ele tava doente, uma hora ele tinha uma questão lá no taco de beisebol que não tava subindo, e por aí ia, e nunca que ele se aproximava de mim. Como que ele queria cobrar que eu não engravidava? Mesmo com 50 anos, eu podia tentar. Não podia. Era eu que comprava tudo, as roupas dele, o que ele deixava de fumar, o que ele deixava de beber, o dinheiro pra ir pro chá com os amigos, tudo era eu. Então, não só me ofendendo, chegou num auge de eu brigar com ele, dele pegar e me jogar pra fora de casa. E no que ele me jogou pra fora de casa, eu nem questionei, porque ele me ameaçou a me jogar de novo no deserto, me abandonar lá, no nada, para que qualquer homem me encontrasse e fizesse o que quisesse. Te juro, ele não deixou eu pegar minha mala, as minhas roupas, nada. Ele simplesmente me arrastou para a rua e falou: você pra cá não volta. O apartamento tá no meu nome, as coisas estão no meu nome, você não tem direito a nada. Tchau, muito obrigada. Teve toda uma questão, vergonha dos vizinhos que viram tudo. Nenhum vizinho me ajudou em nada. Eu fiquei na rua, da amargura mesmo. A minha sorte é que eu tinha combinado com uma brasileira, que eu conheci várias, aliás, várias senhoras que estavam em algumas situações bem estranhas por ali, e tinha marcado dela vir se encontrar comigo. E eu também tinha o meu celular, conversei com ela sobre isso. E essa ela era uma moça mais nova. Ela estava lá no Egito, em um tipo de uma república, ela falou que eu poderia ficar lá. Gente, quando eu fui para essa república, era uma coisa assim, tão sinistra, porque era um monte de mulher, tinha mulher mais velha, tinha uns homens, eram uns negócios estranhos, e gente de tudo quanto era lugar, e mulher que tava ali atrás de árabe que tinha sumido, e era árabe que tinha largado, e era que o amor da vida ia chegar lá para encontrar, eram umas coisas assim. Eu fiquei um pouco desesperada, porque o lugar não tinha nem torneira direito. Saneamento básico, higiene, essas coisas, meio que não existia. E como que eu ia viver ali, né? E aí a menina falou, não, você fica aqui, então até você ver um advogado para ver o que vai ser dessa casa, porque foi você que colocou tudo lá, né? E sei lá, se você quer voltar pro Brasil, então compre uma passagem, mas pelo menos você tem um lugar para ficar até resolver tudo isso. Vou ser bem sincera pra vocês, eu não queria voltar pro Brasil, eu gostava do Egito, eu gostava do Ahmed, eu queria resolver as coisas. Então a primeira coisa que eu fiz, que seria longe de uma movimentação de voltar pro Brasil, foi ver um advogado. E esse advogado, eu não sei se ele estava certo, se era golpista, sei lá, mas ele me falou que eu não teria direito a nada, porque a casa estava no nome da média, porque tudo que eu dei o dinheiro para comprar foi no nome dele, então que não tinha o que eu exigi, que eu não ia ter nada de volta. Então, no primeiro momento de vingança, de querer, sabe, confrontar ele e receber o meu dinheiro e tudo de volta, e sei lá,
Nesse primeiro momento, tudo já foi virando saudade. Depois de uma semana naquele lugar horrível, eu queria voltar pro meu apartamento, pra minha casa, pras coisas que eu tinha comprado. Tava querendo a Mads de volta na minha vida. Eu acho que a gente podia conversar e resolver tudo isso. Afinal, eu não pedi a separação e ele também não. E não demora muito pro Ahmed entrar em contato comigo. Eu achei que ele ia me pedir perdão, achei que ele ia se declarar como ele fazia quando a gente estava à distância. Esperei tudo dele. E na verdade, ele mandou uma mensagem até que grosseira. Eu lembro que ele praticamente me ameaçou. Falou: olha, e aí, você não vai voltar? Porque assim, se você não voltar, eu vou começar a vender as coisas aqui e vou para outro lugar. Mas era ele que tinha me colocado para fora. Eu pensei que talvez fosse um jeito mais ogro, de não demonstrar que na verdade ele tava com saudade de mim. Eu conversei com as meninas que falaram para eu não voltar, para eu voltar para o Brasil, para eu correr atrás dos meus direitos, mas eu resolvi dar uma segunda chance, pro Ahmed. E com muito medo, mas seguindo o meu coração e pedindo para Deus que resolvesse a nossa situação, eu voltei. Eu voltei para o nosso apartamento e o Ahmed, ele mudou. Ele mudou assim por uns 2 dias. Ele ficou uma pessoa muito boa, me tratando muito bem e falando que, né, já que a gente tá pensando em ter um filho e tal, a gente vai ter que ter um carro para ter mais conforto, para levar a criança. A gente vai precisar de convênio. A mãe dele também já tá, né, numa idade que, independente do que ela fez, a gente vai precisar cuidar. Então, talvez já fosse até bom ver essa questão de convênio. O Ahmed, ele mudou tão rápido, tanto os pensamentos dele quanto os meus, a ponto de aceitar ele de novo e tentar fazer com que essa história funcione. Os meus filhos estão super preocupados, até porque eu sempre fico pedindo, transferindo dinheiro e tal. Mas eu sempre tento demonstrar que tá tudo bem, mando uma foto sorrindo, mando uma foto de um bichinho que eu vi, de um lugar do Egito. Aí eu pego no Google, né, porque ele não deixa eu sair, de algum lugar do Egito, ou peço para alguma menina que eu conheço, que sai, me mandar para minha família. Eu acho que tudo pode ser resolvido quando a gente conversa. E eu tô disposta a perdoar tudo o que aconteceu. Vocês acham que eu tô correndo muito risco? Meu coração ainda pede para eu ficar aqui. Gente, vamos lá. Vocês não têm noção da quantidade de mensagens que as manas me mandam desesperadas, pedindo socorro, xingando o cara, falando que o cara fez uns absurdos, blá, 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 blá. E no outro dia, quando eu já tô assim pra tipo, olha, conhece alguém aí, chama a polícia, tem esse advogado, não sei o que, não sei o que. Eu só indico, né, gente? Eu não sou profissional especializada em nada. Quando dá pra... Quer dizer, eu não faço mais, tá, gente? Porque assim, no outro dia, a mana já volta tranquila, feliz, que perdoou, que o cara mudou, com outro tom, falando que tá tudo bem e que vai ficar. Algumas até me bloqueiam, me excluem, já não falam mais nada, aí eu dou uma olhada lá com o meu fake e a pessoa tá se declarando pro cara fazendo foto de novo. Então, assim, a quantidade de história que vem assim, por isso que as histórias aqui não tem nome. Eu faço, entendeu? Porque eu não vou deixar de informar as outras pessoas por causa disso, porque eu perco meu tempo escutando, lendo, trocando. Esse tempo, gente, eu não cobro nada. E aí eu sou feita praticamente de palhaça e ainda tenho que entender que a pessoa vai ficar lá, continuar lá, correndo risco. Porque vocês sabem que no final vai dar alguma merda gigante, né? O que falar sobre isso? Talvez, por ela não ter suado, se esforçado para conseguir esse dinheiro que ela usa, talvez o entendimento dela não seja tanto, né, sobre o próprio dinheiro dela, porque eu que trabalho, e acredito que vocês mulheres também aí que estão na labuta, né, que acordam cedo e tal, pegar esse dinheirinho suado, entregar na mão de um homem desse para ele fazer o que quiser. E um alerta importante, nunca deixe as coisas no nome do cara. Ele só fazia isso dela não poder comprar e tal, pra ficar tudo no nome dele. O dia que ele quiser e que vai chegar.
dele achar uma novinha, que com certeza vai ser egípcia, vai ser muçulmana e vai querer tudo novinho e bom, já tá tudo ali montado, que eu acredito que não esteja longe de acontecer. Pra mim, ele só fez esse auê, ele nem precisou se declarar pra ela para que ela voltasse. Ele só fez esse auê porque ele quer um carro, quer um hospital pra família, né? E é muito triste que a pessoa não consegue enxergar. E é muito triste o que algumas aceitam só pela companhia de alguém. A gente tem que trabalhar isso desde muito cedo. E eu falo por mim, às vezes é difícil, tipo, ai, quero jantar, mas ai, eu vou sozinha. Ai, que chato que é ir sozinha. Vou falar pra vocês, a maioria das minhas amigas são de outros estados ou países, então não é sempre que eu vejo. Às vezes rola aquela coisa, ah, mas vou fazer sozinha. Gente, toda vez que eu me levantei, tive força e fui fazer uma coisa sozinha, foi tão gostoso. Já tô organizando uma viagem sozinha, tô super feliz. Vou postar as fotos sempre na comunidade pra vocês quando for a viagem. Essa é a minha primeira viagem 100% sozinha que eu vou fazer e eu tô assim. Já vou... Gente, vocês viram, né? Falei tanto que fui da história pra viagem porque a gente acaba trazendo, né, reflexos da história para as nossas coisas. E é pra isso que as histórias estão aqui. Deixem as reflexões sobre milhares de camadas que tem aí nos comentários e até a próxima história do canal. Importante. Esse homem deixou claro e foi provado de que ele entra em contato com senhoras de idade para tirar dinheiro, tá? Esse alerta é super importante.